Muy buenas tardes con todos los presentes y los presentes virtuales. Vamos a dar inicio nuevamente a las charlas de esta tarde. Y en esta oportunidad quien nos acompaña es el doctor Alanio Nóbrega. Él es profesor de la Universidad, de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Federal de Campina Grande. Y en esta oportunidad él trae para nosotros el tema Solution for an Euclidean Bosonic Equation. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Ah, gracias, César, pela introdução. Buenas tardes a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui, pero meu espanhol é muito ruim. A partir de agora eu vou falar em português mesmo, certo? Então, ao contrário do que está na programação, eu vou falar sobre as equações bosônicas, porque nos últimos dias o trabalho foi muito atribulado, eu não consegui finalizar a apresentação que eu tinha pensado inicialmente, né? Então, de certa forma, a gente vai falar uma continuidade do que o professor Humberto nos agraciou hoje pela manhã. Vou aqui dar uma motivação desse problema, uma motivação ingênua desse problema, porque eu não tenho profundidade suficiente de explicar o problema físico, né? Mas no estudo da física existem 4 forças fundamentais, que são a gravidade, a força fraca, o eletromagnetismo e a força forte. E um dos grandes problemas que a física trata é de você tentar unificar essas 4 forças, né? Já existem avanços nesse intuito, onde se consegue juntar eletromagnetismo com a força fraca, né? Chama-se a força eletrofraca, a força eletrofraca com a força forte, e a peça final do problema é como unificar as forças com a gravidade. E dentro do arcabouço, para se resolver esse problema, uma das teorias que tem melhor conseguido descrever essas 4, tem conseguido mais avanços para descrever essa unificação, é a teoria das cordas, né? A teoria das cordas, que sofreu várias atualizações ao longo dos anos, na metade final do século XX, e a versão assim mais atual que se tem estudado é o que se chama a teoria das cordas bosônicas, né? E aí, dentro da teoria das cordas bosônicas, um dos elementos que aparece lá é o que se chama a densidade lagrangiana não local, que é descrita nesse artigo aqui do Kalgani, Montaube e Nardelli por essa equação. Na verdade, a equação mais precisa é como a que o Humberto mostrou para a gente hoje, onde a gente troca o laplaciano pelo d'Alembertiano, né? Que é aquele operador quadrado. Mas quando a gente está trabalhando desconsiderando a variável temporal, então a gente tem esse modelo, né? E aí, aplicando princípios variacionais, essa equação pode ser descrita por chega nessa forma, onde o U é dado por essa derivada aqui em relação a φ. Esse operador que aparece aí, ele é definido via série de potência por essa expressão aqui para φ em um espaço adequado. A gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui no futuro. E outras aplicações que envolvem potências infinitas do Laplaciano aparecem em estudos da cosmologia, da teoria das cordas e das equações de campo no movimento de partículas físicas.
Aqui, trabalho do Gorka, Prado e Reis, de 2011, eles estudaram essa equação, certo? Eles estudaram o caso em que a U é dessa forma, com F sendo uma função em L2, e eles mostraram a existência de uma única solução real e analítica para esse problema. E, além disso, eles conseguiram a existência para outras classes de funções U, certo? Relacionadas ao crescimento delas e com outras condições de simetria. Outro trabalho do professor Humberto, em parceria com Gorka e Reis, ele faz uma generalização daquele operador que aparece a exponencial, trabalha com a função f aqui do Laplaciano, onde essa função ela tem essa função aqui, s de f de menos s ao quadrado, é não negativa, e existem números reais que satisfazem essa desigualdade. Mais uma vez, o professor Humberto e o Reis, nesse artigo de 2016, usaram a teoria de semigrupos para estudar esse problema aqui de evolução, né? Onde aparece aquele operador que que nós vamos trabalhar nessa apresentação, né? Mais recentemente, no artigo de 2022, o Claudio Honor, o Prado e o Reis estudaram esse problema. É o primeiro trabalho que vai abordar esse tipo de equação usando métodos variacionais. Nesse trabalho, eles consideraram G uma função contínua, satisfazendo certas hipóteses, e aí eles mostraram a existência de solução forte, né? Usando o teorema do ponto fixo de Schaeffer, e a existência de soluções radiais e não radiais através do princípio da criticalidade simétrica. Certo? Também gostaria de citar o trabalho do César com o pessoal aqui do Peru, né? O Manuel, o Jesus e o Cuti, onde eles completaram o trabalho do Alves, Prado e Reis, de 2022, considerando o caso em que G é uma função periódica e também o caso em que G é assintoticamente periódica, né? Falar um pouquinho sobre o princípio, o ambiente que a gente vai trabalhar, o espaço onde as nossas soluções vão morar, né? Então, no trabalho de 2011, o Gorka, o Prado e Reis, eles introduziram esse espaço HC infinito, que o professor Humberto já mostrou, já falou para a gente hoje pela manhã. Esse espaço é um espaço munido dessa norma, equipado com essa norma. O chapéu aqui denota a transformada de Fourier, certo? E também, associado a esse produto interno, nós temos... associado a essa norma, nós temos esse produto interno. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que um dos motivos que me atraiu para estudar esse tipo de problema foi que a gente vinha desenvolvendo uma pesquisa com relação ao Laplaciano fracionário e existe uma relação bem próxima desse espaço, do espaço HS, né, com o espaço HC infinito. Então, assim, quando a gente vê a definição do espaço de Sobolev aqui, em particular do espaço Sobolev fracionário, e do espaço desse espaço HC infinito, ele tem uma semelhança muito grande. Então a gente começou a perceber que algumas coisas que a gente já fazia nos espaços fracionários poderiam continuar valendo para essa nova classe de problema. Então, vou repetir aqui mais uma vez o que o professor já falou hoje, né? Se considera essa função K-chapéu e se mostra que existe essa função K-chapéu, ela pertence ao espaço de Schwartz,
E no caso, a gente tem uma uma única única função que função que está está nesse nesse espaço de espaço de Chivas, Chivas que a a transformada de transformada de Fourier Fourier dela é o dela é o caixa-prédio. caixa-prédio. E E aí, aí, no no artigo do artigo do Gorka Gorka Prado e Prado e Reis, Reis, eles mostram que o o L2, L2, né, né, que que existe uma existe uma aplicação aplicação K K de de L2 L2 em em HC HC infinito, que infinito, é que é uma uma isometria, isometria, isomorfismo isomorfismo isométrico, isométrico, certo? certo? E E aqui, aqui, uma coisa uma coisa interessante é interessante é que que essa essa aplicação nos aplicação dá nos uma dá uma maquinário de maquinário de como como achar achar funções que funções que moram moram nesse nesse espaço, né, espaço, né, HC HC infinito, né? infinito, né? Porém, Porém, é, a a gente gente ficou ficou pensando num pensando num exemplo exemplo mais simples simples de uma de uma função que função que mora mora nesse nesse espaço, espaço, e esse e esse exemplo exemplo também vai também vai ser ser importante importante para para falar um falar um pouco pouco sobre o sobre o problema problema 2 que a 2 que gente a gente propôs, né? propôs, né? Depois. Depois. É, Por exemplo, essa essa função função U de U de x, x, ela é ela 1 é se 1 x se for x for 0 e 0 e sem de 100 de x sobre x sobre x, se x for x diferente de diferente de zero, zero, a a transformada de transformada de Fourier dela Fourier é dela dada por é dada por essa por essa expressão, certo? expressão, certo? E E quando a gente quando a faz gente as faz as continhas continhas aqui aqui com a, com com a, com a forma do operador, do termo que aparece na definição do HC infinito, a gente mostra que essa integral aqui é finita, então a gente conclui que o U está em HC infinito. Essa função é interessante, ela foi interessante depois para o nosso estudo, porque uma coisa que a gente ficou se perguntando é se as funções que moram, se as funções que moram nesse espaço HC infinito, se a parte positiva e a parte negativa da função continuariam morando no HC infinito. E aí, essa função que nós definimos aí, né, ela vai ter um comportamento que ela, certo? Então, tá errado, né, meu Deus? Sendo de x sobre x, né? Eu fiquei nervoso agora, me fugiu a x é 1, então ela funciona. Não, eu só quero fazer o desenho, porque fugiu mesmo. No zero ela vai para 1. Mas ela oscila aqui assim, né? Ela oscila. Diminuindo aqui. E aqui no ela vai para 1. Certo. E aí o que a gente vai ver é que essas funções não vão, quando eu pensar só na parte positiva dela, pensar só na parte positiva, eu não vou ter essa função no espaço. A gente vai mostrar depois, porque quando eu pegar a parte positiva, né, essa função, parte positiva, essa função vai perder regularidade, né, nesses cortes, né? Então, a gente vai ver que isso vai fazer essa função não morar mais no HC infinito, porque as funções que moram no HC infinito, elas são, de fato, C infinito, né? Elas são regulares. Então, esse vai ser um exemplo de uma função que está no HC infinito, mas que a parte positiva e a parte negativa não moram no HC infinito. Certo. Então, explicar um pouco sobre como esse operador está definido, né? Aqui, nesse livro, Operator Theory, Advances and Applications, um dos capítulos foi feito pelo Humberto, pelo Reis e o Gorka, né? E eles fazem um estudo bem detalhado de como a gente deve entender esse operador
sobre esse espaço HC infinito, né? Primeiro, eles provam que se a função está em HC infinito, então, esse N laplaciano aqui, esse laplaciano, N vezes aqui é um vetor de L2. Eles mostram que essa transformada, esse produto aqui com a transformada de Fourier é uma função de L2 e que o conjunto dos vetores inteiros do laplaciano em L2, considerando o conjunto dos vetores inteiros em L2, para cada f que está nesse conjunto, eu posso definir a U como sendo K, convolução com F, e aí essa expressão, esse operador aplicado no U, vai definir um vetor em L2. O próximo passo que eles fazem é justificar que, no caso, a gente pode, de fato, fazer a operação, né? Para cada F que está aqui, a gente pode definir esse operador aplicando, de fato, as operações, já que são... Aqui eu estou trabalhando com F sendo os vetores inteiros, né? E, por fim, ele mostra que esse conjunto está dentro em L2, então eu posso definir esse operador para todo o L2. Outros resultados que vão ser importantes no nosso estudo, desse artigo de 2011, é que nós temos essas imersões aqui, né? Temos imersões do HC infinito nos espaços de Sobolev, temos imersões do HC infinito nos espaços das funções de classe CM, né, para todo o M natural. Temos imersões do HC infinito em LP para P maior ou igual que 2. E a gente tem a imersão do HC infinito aqui nas funções de classe C infinito ilimitadas, né? Então, você vê que quando eu pegar a parte positiva, não vai ter como eu ficar com a função que mora nesse espaço, né? Certo. Então, mais uma vez aqui no artigo de 2022, do Alves, Prado e Reis, eles introduziram esse espaço HC infinito no intuito de definir as soluções fracas, né? Então, esse espaço HC infinito também é um espaço munido com a norma, e essa norma está associada a esse produto interno. A diferença, essencialmente, está aqui no 2, né, que vai ser que, baseado no artigo do Fellmer, eles observaram que o espaço adequado para definir as soluções fracas para esse tipo de operador tinha que ser nesse espaço, né? Então, para a gente definir o que é solução fraca e solução forte, a gente toma aqui essa equação 5, aplica a transformada de Fourier aqui dos dois lados da equação, certo? E vamos chegar nessa expressão aqui, 7, usando as propriedades da transformada de Fourier. E aí a gente tem a definição de solução forte, né? Uma solução U em L2 é uma solução forte de 5, se U está no espaço HC infinito e ela satisfaz a identidade 7. Certo. E aí, a noção que está no artigo do Alves, Prado e Reis de 2022 é que se U está aqui em L2 e é uma solução fraca para 5, quando U está em HC infinito e satisfaz agora essa equação integral. Certo? Além disso, é possível mostrar que se U está em HC infinito for uma solução fraca de 5 e essa G de U estiver em L2, então a gente pode concluir que U é uma solução forte de 5. Além disso, essa solução ela é real, analítica, e ela se anula no infinito. Também, no artigo de 2022, eles mostraram que vale imersões semelhantes ao que tinha do HC infinito, vale para esse espaço novo aí, X é infinito, né? Certo. Então, agora eu vou falar das nossas contribuições com relação a esse operador. A primeira contribuição que nós demos, no artigo de 2023, JDE, o professor Júlio Correia, o professor Leandro Tavares e nós estudamos esse problema aqui. Como eu disse a vocês, o que a gente observou foi, a
A gente tinha estudado um problema semelhante a esse usando aqui o laplaciano fracionário. E nós gostaríamos de tentar entender como seria esse problema agora para essa equação bosônica, né? Então, a gente propôs esse problema e a ideia original era tentar usar os resultados de bifurcação. Então, a gente considerou f uma função de classe C1, onde f de x0 e f de t de x0 é igual a zero. A gente considerou constantes aqui, essa condição de crescimento f2, e essa condição F3, que diz que o T e a F, né, vão ter o mesmo sinal em relação a T, né? T, F de X, T e F de X, eles tinham o mesmo sinal em relação a T. A gente considerou a condição F4, né, condição de Ambrosio-Settler-Novitz, e com relação ao operador, ao P, a gente está pedindo simplesmente que ele seja L1, interseção com L finita, a gente não está tentando fazer um estudo detalhado das melhores condições em relação ao peso que aparece aqui no problema, não, certo? A gente está colocando condições para dar certo o problema sem se preocupar se são as melhores condições. Então, o primeiro estudo que nós fizemos foi estudar esse problema de alto valor. Nós fomos estudar esse problema de alto valor para tentar observar quais são as propriedades que eu vou obter obter solução e obter as soluções, as propriedades dos altos valores. Então, para obter solução é simples. A gente tem, pelas imersões dos artigos anteriores, né, do Prado, a gente tem que aqui no caso, desculpa, aqui o H1 do RN está imerso no L2 com peso, essa aqui é uma imersão do artigo do Edelso e Rumbos, dos anos 90, certo? E aí, usando a imersão compacta, usando a imersão que o Humberto, no caso, o Cláudio Renaud, Prado e Reis conseguiram no artigo deles, a gente vai conseguir que o X sem infinito vai estar imerso aqui continuamente no H1 e o H1, por sua vez, está imerso compactamente no L2 com peso. Então, eu vou conseguir que o X sem infinito vai estar imerso compactamente no L2 com peso, certo? Ok. Então, usando o teorema de Riesz, a gente vai conseguir definir esse operador S aqui, é o operador solução do L2 com peso, no L2 com peso, onde para cada V que está em L2 com peso, eu defino uma única solução para esse problema linear. Ok? Além disso, a gente mostra que esse operador solução, ele é um funcional linear, positivo, autoadjunto e compacto. Usando a teoria espectral, a gente consegue uma base ortonormal completa por L2 com peso, e correspondente a essa sequência, a gente tem uma sequência de números reais positivos lambda n, com lambda n para mais infinito, satisfazendo essa desigualdade aqui, sequência crescente. Então, com isso, essa sequência vai, de fato, corresponder aos altos valores desse problema aqui, LP. Então, feito isso, o nosso próximo passo foi estudar as propriedades desses altos valores. Então, nós mostramos que o primeiro alto valor ele tem uma caracterização variacional, ou seja, ele pode ser escrito como sendo o mínimo desse quociente, com U sendo uma função que está no espaço x sem infinito menos o zero. A gente mostrou que quando eu pensar nas autofunções associadas ao alto valor lambda1, eu sempre posso normalizá-las. Também consigo caracterização variacional para os demais altos valores, agora tomando o mínimo nesse espaço aqui, PK mais 1, desse PK mais 1 é o complemento ortogonal, né? No caso, quando eu pegar o P2 aqui, ele vai ser o complemento ortogonal do gerado pelo vetor, pelos autovetores
associados ao primeiro alto valor. E assim sucessivamente nós vamos construindo esse espaço, né? Também podemos normalizar as autofunções associadas aos outros autovalores. A gente pode tomar uma sequência de autofunções que são ortonormais, né, que formam uma base ortonormal para o L2 com peso e ortogonal para o XC infinito. E a gente tem que cada autovalor associado àquele problema lá, cada autovalor lambda K associado ao meu problema, ele tem multiplicidade finita, certo? Ele tem multiplicidade finita. Uma coisa que foi um problema aqui foi que nós não conseguimos, num primeiro momento, mostrar que os autovalores associados àquele problema LP eram simples. Então, a nossa ideia inicial, que era fazer teoria da bifurcação, usar a teoria de bifurcação, usar o teorema global de Rabinovich para mostrar a existência de solução, não dava certo, porque eu precisava que o primeiro autovalor fosse simples. E a gente não viu, a princípio, como fazer isso. Certo. Então, qual foi a nossa saída? A gente fez o seguinte, a gente mostrou que, baseado num trabalho da Servadei, e a gente mostrou que se f é uma função verificando as condições F1, F4, e P, a função verificando a condição H, então, para qualquer lambda real, o problema P tem uma solução não trivial. Certo? Como foi que a gente fez isso? A gente dividiu o problema em dois casos. Primeiro, se o lambda for menor do que o primeiro autovalor, como é que a gente procede? A gente faz o seguinte, temos um funcional energia associado a ele, certo? Temos um funcional energia associado. Então, primeira coisa, eu mostro que para lambda menor do que lambda 1, eu consigo constantes positivas. M1 lambda e M grande 1 lambda. Tá ok? Para qualquer V que está no XC infinito, eu consigo essa estimativa aqui, certo? Ou seja, eu já estou resolvendo o problema desse primeiro pedaço aqui. Então, usando aquele lema, nós mostramos que se lambda for menor do que lambda 1, eu tenho menor aqui, mas esse é o caso menor igual. Se lambda for menor ou igual que lambda 1, então, e F satisfaz as condições F1 e F4, a gente consegue mostrar que existem constantes ρ e beta, tais que se U está aqui, então a norma de U ao quadrado, a norma x sem infinito de U ao quadrado, vai ser igual a ρ. Se a norma for igual a ρ, então a energia do U vai ser maior ou igual que beta. Isso é o que a gente costuma chamar de a primeira geometria do passo da montanha. Eu acho que o que está errado é esse sinal aqui é menor. Aqui é menor também. Outro passo aqui. Para lambda menor do que lambda 1, vai existir um vetor que está aqui, uma função que está aqui no espaço x ser infinito, tal que se a norma dele é maior do que o ρ e a energia do funcional é menor do que beta. Essa proposição 2 é a segunda geometria do passo da montanha. Certo? Então, a gente mostrou que o nosso funcional para lambda menor do que lambda 1, ele satisfaz a geometria do passo da montanha. Nós mostramos na proposição 3 que toda a sequência de Palais-Meilles associada ao nível C, ela vai ser uma sequência limitada. E a gente mostra que se lambda for menor do que lambda 1, então o funcional energia, aqui eu repeti, mas essa proposição 4 aqui é um erro de digitação, essa proposição 4 é garantir que o funcional energia satisfaz a condição de Palais-Meilles, certo? Porque com a proposição 1 e 2, eu garanto que o funcional energia em lambda verifica a geometria do passo da montanha. Com as condições 3 e 4, eu garanto que o funcional energia verifica a condição do Palais-Meilles. Então, eu uso o teorema do passo da montanha, devido a Rabinovich, e aí eu vou concluir que a energia, né, I lambda de U é maior ou igual que beta, essa energia é positiva. Sabendo que a energia no zero é zero, eu garanto que essa minha solução que eu encontrei é uma solução não trivial.
Certo. Aí o segundo caso que nós estudamos é o caso em que lambda é maior ou igual a lambda 1. Então, como a gente está tomando lambda maior do que lambda 1, eu posso, o meu lambda poderia estar aqui, né? Maior ou igual, ele poderia estar aqui, mas ele poderia estar, por exemplo, no lambda 2, lambda 3. Ele está em algum desses intervalos. Então, eu vou fixar o meu lambda morando aqui no intervalo da forma lambda k mais 1, para algum k. Então, assim como a gente fez no teorema do passo da montanha, nós fazemos estimativas com aquela primeira parte do operador, encontramos essa constante aqui, que verifica essa desigualdade. Nós mostramos que, se o lambda morar nesse intervalo e f verificar as condições F1 e F4, então vai existir um ρ maior do que zero e um beta maior do que zero, de forma que para toda U, naquele espaço lá, PK mais 1, que a gente constrói em cima do complemento ortogonal do gerado pelos K primeiro vetores, se a norma for igual a ρ, então a energia de U vai ser maior ou igual que beta. A gente mostra que a energia do U é menor ou igual que zero para qualquer U que tiver no gerado, aqui outro erro de digitação, pelos K primeiro vetores, pelos K primeiro autofunções, certo? E a gente também garante que existe uma família finita, uma família de dimensão finita do subespaço, existe um subespaço de dimensão finita de x ser infinito, e de forma que eu consigo garantir a existência de um R grande maior do que ρ, de forma que a energia é menor ou igual que zero para todo U que tiver nesse subespaço com norma maior ou igual que R. Essas proposições 5, 6 e 7, elas garantem que o meu funcional satisfaz a estrutura a geometria do teorema do link, certo? Então, com isso, mais uma vez repetindo o mesmo procedimento, a gente mostra que lambda verifica a condição de Palais-May, e usando o teorema do link devido a Rabinowitz, a gente garante solução para esse problema P. Então, a gente conseguiu garantir solução varrendo todo o espectro dos lambda, né? Como eu disse a vocês, a ideia inicial era usar o resultado de bifurcação, e nós não conseguíamos usar o teorema global de bifurcação do Rabinowitz por conta da simplicidade, de não conseguir mostrar que o primeiro autovalor era simples. Mas existe um resultado, né, devido a Baum e Marino, que é uma generalização de um resultado de Krasnozelsky, e esse resultado a gente consegue, usando o método variacional, garantir a existência de pontos de bifurcação sem precisar da simplicidade dos autovalores. E a gente foi tentar usar esse resultado, né? Esse é um resultado que está lá no livro do Rabinowitz, o Minimax Methods, né? Acho que o César citou na palestra dele hoje, o livro do Rabinowitz. E ele diz que se eu tiver num espaço de Hilbert, um funcional de classe C2 que verifica essa condição, então todo Mi que morar no espectro e for um alto valor isolado de multiplicidade finita, então Mi zero vai ser um ponto de bifurcação dessa equação. Certo? E aqui ele ainda bota outras condições. E, além disso, ele garante que, sobre aquelas condições lá do teorema 11.4, eu tendo gradiente de I dessa forma, o L sendo um operador linear, né, simétrico, e o H uma ordem pequena de U, então, essa equação 19, sim, satisfazendo aquela equação 19, então, se Mi tiver no espectro for um alto valor isolado de multiplicidade finita, vai acontecer uma dessas três coisas. Ou o Mi zero vai ser não é um ponto isolado, né, de Mi cartesiano não é, ou existe uma solução que está em um dos lados, né, do Mi, ou está à direita do Mi, ou está à esquerda do Mi,
E aí a gente tem pelo menos duas soluções, né? Nessa vizinhança unilateral do Mi, o Mi mais epsilon, Mi menos epsilon. Ou a condição 3, que existe uma vizinhança, agora, uma vizinhança bilateral, né, do Mi, de forma que a gente tem pelo menos uma solução não trivial para a equação 19. Então, usando esse resultado, a gente mostra que se a F verificar as condições F1 e F2, vai existir um delta positivo, tal que o problema P tem pelo menos duas soluções não triviais para todo lambda que morar em lambda K mais 1 menos delta, lambda K mais 1 se valer F3. Aí a gente colocou aqui uma... Lembra que a hipótese da gente era que o T e o F têm o mesmo sinal, e se eu trocar agora por T e F ter sinais opostos, então eu mostro que para todo lambda que tiver nesse intervalo aqui, agora o intervalo que está na outra lateral do alto valor, né? Lambda K mais 1, lambda K mais 1 mais delta, vale a mesma coisa que no primeiro caso, né? Tem pelo menos duas soluções não triviais. A ideia para fazer essa demonstração é, primeiro a gente usa a gente vai mostrar que o que tem que acontecer, lembra que o Teorema com 35 dizia que uma das três coisas acontecia. Então a gente vai mostrar que o que tem que acontecer é a condição 2. Então, a gente já sabe que os altos valores de LP são isolados e eles têm multiplicidade finita. Essas coisas a gente conseguiu mostrar lá nas propriedades. E aí, quando eu considero F1 e F2, eu vou ter do teorema 11.4 que esses autovalores, os pontos da forma lambda I zero, vão ser, de fato, pontos de bifurcação de P. Então, para qualquer solução lambda U que eu pegar do problema P, perto de lambda K zero, eu vou considerar essa equação 20 aqui, onde esse H lambda de x, ele é dado por essa expressão aqui, certo? Ele vai ser esse quociente se o de x for diferente de zero, ela é P de x se o de x for zero. Então, de F1, F2 e da hipótese H, a gente tem que, para cada U que está em L infinito, esse H lambda de x, ele é um peso da forma que está em L1 interseção com L infinito, e aí, repetindo o estudo que nós fizemos do problema de autovalores, a gente consegue aqui encontrar, associado a esse ponto lambda U, a esse novo problema que eu enumerei por 20 aqui, a gente consegue uma nova sequência de autovalores associados àquele problema. Da condição F3, eu vou conseguir garantir que o H lambda de x ele é maior ou igual do que esse peso, P de x. E sendo que o H lambda de x ele é, de fato, estritamente maior do que P de x se o de x for diferente de zero. Então, quando eu olho para a caracterização variacional do mi lambda de x, a gente percebe que o mi e lambda de u é estritamente menor do que lambda i, e que eu tenho essa convergência aqui, do mi e lambda u para o lambda i, quando o lambda u vai para o lambda k zero. Certo? Só olhar para a forma variacional que a gente apresentou antes, né? Não sei se eu vou perder muito tempo aqui de volta. Deixa eu voltar aqui. É usar essa forma variacional aqui, trocando o P por aquele lambda x e passando o limite, certo? Ok. Então, o que é que vai acontecer? Como o U é uma autofunção de 20, e o lambda, como certo, e o lambda um alto valor, a gente vai ter que o lambda tem que ficar abaixo do lambda K mais 1, por essa propriedade, certo? Então, o lambda vai ficar abaixo do lambda K mais 1, e aí isso vai garantir o quê? Que o que eu tenho é um intervalo unilateral do lambda K mais 1. Então, eu vou ter, nessas condições, eu vou ter duas soluções. Como eu tenho um intervalo, a minha solução só pode estar em um dos lados do alto valor, o teorema do Rabinovich diz que se só pode estar de um dos lados, então tem duas soluções não triviais. Então, com isso, a gente garantiu multiplicidade. E esse foi o primeiro problema que a gente estudou com o professor Júlio Sobreira e com o Leandro Tavares.
Posteriormente, trabalho que fizemos eu, o Romildo, o César e o Humberto, a gente se propôs a estudar, a tentar garantir a existência de solução nodal para esse problema. Isso aparece porque essa ideia de atacar esse tipo de problema porque no nosso estudo a gente começou a perceber que, além de parecer um laplaciano fracionário, esse operador guarda muita semelhança com as propriedades do biharmônico, devido à quantidade de derivadas que a gente tem que fazer. E o problema lá com relação a procurar soluções nodais para o biharmônico é um problema delicado, porque grande parte da bibliografia referente a esse tema, na hora que vai atacar problemas nodais, eles usam a parte positiva e a parte negativa. No caso do biharmônico, quando você está trabalhando com espaço Sobolev W22, a parte positiva e a parte negativa você não garante que more nesse espaço. Que foi o que a gente percebeu que para a gente também não ia acontecer. Também eu não ia ter a minha função, as minhas funções que moram no HC infinito, morando a parte positiva e a parte negativa, continuando pertencendo ao espaço. Então, qual foi a nossa proposta? Existe a gente pegou esse problema P aqui, certo? Com essas condições, uma condição aqui na origem, uma condição de crescimento aqui, a condição de novo de Ambrosierre-Abnovitz, e com essas condições aqui adequadas, a gente foi tentar garantir que, sob as condições G1 e G5, o problema tem pelo menos 3 soluções não triviais. Uma que é positiva, uma que é negativa e outra solução que muda de sinal. A forma como a gente foi trabalhar esse problema foi usando a teoria dos cones duais, que é uma teoria que foi desenvolvida por vários autores para atacar problemas relacionados com o biharmônico, o Gasola, o principal que nos motivou é um artigo do Tobias Ueff, certo? Então, ele define, nesse artigo do Tobias Ueff, ele define, dado um subconjunto C, um cone vai ser, o X vai estar no cone se lambda X estiver em C para todo lambda maior ou igual que zero. O cone dual são os caras que estão no espaço H, né? Esse espaço H, que H aqui espaço de Hilbert, munido com esse produto interno, que o interno com V é menor ou igual que zero. Essa é a definição do cone dual. E aí o Tobias Ueff garantiu no trabalho dele que, se eu puder escrever o φ dessa forma aqui, 2, com o A, definindo esse operador A em H, um operador não linear que satisfaz essas condições A1 e A2, ela é compacta, localmente Lipschitz, o A de 0 é 0. O A tem uma forma gradiente aqui, né, e satisfaz essas desigualdades. E, além disso, essas propriedades A3 e A4 aqui em relação às projeções sobre o cone dual, né, sobre os cones duais. Então, lá nesse trabalho do Tobias Ueff, eles garantiram que, sobre as hipóteses A1 e A4, ele vai garantir a existência de um caminho H, né, de 0,1 no espaço de Hilbert, com H de 0 morando no cone, o H de 1 morando no menos C, né, e o φ de H de T sendo menor do que 0, e aí, com isso, sim, para todo T entre 0 e 1, e com isso ele garante que o φ tem pelo menos 3 pontos críticos. Tem um que mora no cone, tem um que mora em menos C, e tem um que está no espaço de Hilbert, mas não está em nenhum dos dois cones. Ou seja, a gente vai ver que esse cone aqui são as soluções positivas, aqui as soluções negativas, e aqui são as soluções que não são positivas e negativas, então elas têm que trocar de sinal. Ok. Então, nós definimos psi por essa expressão. O A, com a forma gradiente aqui definida nesse espaço dado por essa expressão aqui.
certo? E aí a gente define o nosso operador φ por essa expressão análoga ao que fez o Tobias. Definimos o cone sendo as funções que estão no espaço x sem infinito que são maiores ou iguais que zero quase sempre. Para cada função h que está em L infinito, a gente foi estudar, nós fomos estudar esse problema 23, e aí a gente viu que para cada função que está aqui vai existir uma W, né? Existe uma única W em x sem infinito. Essa W ela é sem infinito e ela pode ser dada por essa expressão. Aí aqui tem um detalhe, né? Se esse K aqui for positivo, então essa W é positiva. Esse detalhe aqui é extremamente importante para que nós possamos garantir que aquelas condições A3 e A4 são satisfeitas. As condições A1 e A2 elas saem mais naturalmente. A condição A3 e A4 só sai com essa, para mim, aqui esse princípio do máximo que a gente teve que desenvolver, né? Aqui o professor Humberto tinha uma ideia muito boa, né, de como desenvolver essa coisa aí. Resumindo um pouco, para mostrar essa positividade do K, define-se, né, esses operadores KS aqui, mostra que esses operadores, para todo S, esses operadores KS coincidem com esse termo, e aí você mostra que esse operador KS, ele na verdade, ele é real, né? E eles são não negativos e não crescentes, né? Certo? Então, eles são, de fato, positivos. E aí vale para todo S, em particular, vai valer para o meu S igual a 1, né? Que é o K que a gente está trabalhando. Então, com essa positividade, eu consigo garantir que as soluções desse problema para H para H maior do que zero, né? Não negativo, H diferente, maior ou igual que zero, H diferente de zero, então as minhas soluções são de fato positivas. E aí eu consigo mostrar as condições A1 e A4 e eu vou e uso o resultado abstrato do Tobias-Wave. Uma coisa interessante no estudo desse problema é que eu tinha ficado na cabeça com a história da simplicidade do alto valor. E na pesquisa, com relação a essa coisa, a gente viu que, usando essa história dos cones duais, cada vetor que está no x sem infinito, eu vou poder representá-lo de uma dessas formas aqui, né? P de U mais o P estrela de U, aqui é a projeção sobre o cone, aqui é a projeção sobre o cone dual, aqui é a projeção no cone menos C, aqui é a projeção no dual, no cone dual do menos C. E aí a gente mostrou que qualquer função φ1 associada ao primeiro alto valor, lá daquele problema LP que a gente enunciou antes, qualquer solução ela vai ser ou positiva ou negativa, ou seja, ela tem sinal definido, que é o coração do negócio, é o coração para que a gente consiga mostrar que o primeiro alto valor é simples. Um esquete aqui da demonstração é o seguinte: a gente, usando a teoria dos cones duais, se φ1 não tivesse sinal definido, eu ia poder representar de forma única o meu φ1 como sendo dado por essa expressão. O φ1 é igual ao 1 mais o 2. Certo? De forma que esses dois vetores eles são ortogonais, porque eles estão aqui nesses dois espaços, então esse produto interno seria zero. Certo? Então, é possível provar que o U2 necessariamente, por estar nesse cone, ele tem que ser negativo. No trabalho do Gazola, que ele trabalha, ele mostra essa continha aqui, que esse U2 tem que ser zero. Nessas contas do artigo, a gente fez também. É um dos resultados que vem da teoria do Tobias-Wave. E aí, como o 2 é menor do que zero, eu tenho essa desigualdade aqui. O 1 mais o 2 é menor do que o 1 menos o 2. Certo? Então, abrindo as continhas aqui, né, fazendo o desenvolvimento do produto interno aí, eu consigo garantir essa desigualdade
Mas, pela ortogonalidade de 1 e o 2, a gente tem que... essas duas normas aqui são iguais. Aí, o que é que acontece? Eu uso a caracterização variacional do lambda 1, eu tenho essa coisa desse jeito, e por essa desigualdade aqui, né? Por essa desigualdade aqui, e essa igualdade aqui, eu tenho que o lambda 1 ia ser maior do que esse quociente. Mas isso aqui vai contradizer 12, né? Porque o que é que tem em 12? Tem que lambda 1 é o ínfimo de quocientes desse tipo. Só que aqui eu mostrei que se a minha solução não tivesse sinal definido, eu teria um cara que ficaria abaixo. Eu teria uma função que ficaria abaixo desse ínfimo, né? Certo? Então, esses foram os dois trabalhos que a gente fez com relação a esse operador. Obrigado. Cuando tenemos la parte de estos, la T de X igual a lambda por X de valores, estamos pensando en espectro. Certo. Y si estamos pensando en espectro, ¿se sabe este rango espectral que se tiene en este problema? Sim. ¿Está en el rango de la luz visible o los infra o los ultra? A gente vai conseguir uma sequência crescente e sim. Vamos a ver. Este problema podría pensar que está asociado, este problema podríamos pensar que está asociado a la situación de, vamos a ver, a la situación de los resonancia o a la situación de destrucción y apagar la resonancia. ¿Está asociado algo a eso? Tá, assim, está, mas eu não, a gente não conseguiu resultados ainda de ressonância, não, mas está associado com relação ao lambda, né? Mas eu não sei responder. Siempre que hay un problema de normalmente se está pensando en aplicación, Sim. ¿no? Y esa es la parte más emocionante, ¿no? Ok, gracias. Graças. Más por parte del público. Estamos nuevamente el doctor